shows com artistas locais e microfone aberto, a partir das 6 da noite, com entrada gratuita. O espetáculo Ritmo Quente, um brega de musical, está de volta em curta temporada até este sábado. A peça conta com a história do concurso Garota MC com suas finalistas, Lady Gaga e Fabiola, disputando a atenção do público e do MC Kivara, ao som das mais diversas fases do brega pernambucano, a partir das 8 da noite no Teatro Apolo. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Armando, que foi o relator do Fundo de Combate à Pobreza, vai lutar contra a desigualdade social em Pernambuco. Armando vai garantir o 13º do Bolsa Família. Vai renegociar e parcelar as dívidas de quem tá com o pagamento da motocicleta atrasado. Vai zerar o IPVA das motos até 150 cilindradas. Vai ampliar o chapéu de palha, vai trazer de volta todos com a nota e vai fazer funcionar programas como o Atitude e o Mãe Coruja. Com Armando, o governo vai fazer mais por quem mais precisa. É Armando! É 14! Coligação Pernambuco vai mudar. Forró Bodó com Silene Araújo, neste sábado das 8 às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. É robô, Olá, ouvinte das rádios universitárias. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Está começando mais uma edição do programa Fora da Curva, com transmissão na nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. O Fora da Curva está realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Em sorteio realizado em reunião com as assessorias, ficou definido que hoje é o dia da candidata do PSOL, Dani Portela, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, candidata. Bom dia a toda a equipe de entrevistadores, bom dia a quem está nos ouvindo. É um espaço muito importante para a gente porque é um espaço de dialogar. Numa eleição com tantas desigualdades, a gente tem um espaço para comunicar, falar de proposta, debater. A gente agradece muito o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos também a presença. E para entrevistar a Dani Portela e todos os candidatos, temos novamente em nossa bancada Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro no Fora da Curva. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula, Carmen, Wagner, Dani, internautas e ouvintes. Também conosco na bancada está a Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, que também é parceira do nosso programa Fora da Curva. Bom dia, Carmen. Bom dia, Paula. Bem-vinda, Dani Portela. E um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo agora. E também estamos com a presença de Wagner Souto, da Abraço Brasil e Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Bom dia, Wagner. Bom dia, Paula. Bom dia, Dani, Carmen. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos que estão conosco aí nesta sintonia. Estamos transmitindo, algumas rádios comunitárias estão transmitindo, inclusive, a entrevista. É uma forma de chegar também mais pelo estado, atingir maior audiência. Isso, Paula, aqui na periferia, aqui no Grande Recife e pelo interior. Então, mandando um abraço especial aí para os nossos colegas, companheiros de luta das rádios comunitárias aí da Tropical FM, Campo Grande, Recife, Amparo FM, Olinda, em Peixinhos, Doce Rio, Olinda, Rio Doce, a Tracunha FM, Tracunhaém, Juventude Popular também em Dois Unidos, Recife, Top FM Igaraçu, RCI FM Ibiranga, que é distrito de Itambé, Camará FM, Camaragibe, Rádio Revelação FM Olinda, lá no bairro de Aguazinha, e outras emissoras que estarão aí conosco aí dentro dessa entrevista, que sem dúvida será bem bacana para todos os nossos ouvintes. Ok. Antes de começar a entrevista, vamos apresentar a candidata. Dani Portela nasceu em Olinda, tem 43 anos, é advogada e historiadora pela Unicap, com mestrado em História pelo UFPE. Atua como advogada popular, especializada em questões de violência contra a mulher e também em questões sindicais. Filiou-se ao PSOL em 2016 e é a primeira vez que se candidata a um cargo eletivo. A senhora tem uma militância nas questões de gênero, A sua vice é uma mulher, Gerlane Simões, do PCB. Como a senhora pretende governar enfrentando as desigualdades entre homens e mulheres com uma Assembleia Legislativa, com a maioria de deputados homens e que não tem sensibilidade para essas questões? Paula, esse é um desafio não só para as eleições de 2018, mas é um desafio de uma vida,
Eu me aproximo enquanto historiadora para estudar questões de gênero e violência. Na época que eu estudo pré-história, eu estudo também o papel da mulher dentro da divisão de papéis nas sociedades pré-históricas. Quando eu venho para o direito, a área do foco do meu estudo foi a Lei Maria da Penha, mas partindo de uma perspectiva não legalista e da simples aplicabilidade da lei, mas numa perspectiva do que eu chamo de dupla vitimização. Quando a mulher ela é vítima de um Estado que ele é machista, é androcêntrico, um Estado que é patriarcal, fruto de uma sociedade patriarcal, mas a mulher ela é novamente vítima quando, além de sofrer a violência, ela sofre a violência por parte do ente do Estado, quando ele não consegue acolher essa mulher, quando a mulher ela vem de uma sociedade que, mesmo nos espaços que deveriam acolher, ela não se sente acolhida. Então, eu estudo isso, atuo contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, acompanhando mulheres vítimas de violência. Também advogando para movimentos sociais, onde as mulheres elas têm assumido um papel de grande expressividade na luta pela moradia, pela diminuição das injustiças e desigualdades. É um desafio. Como você disse, eu estou candidata junto com uma vice, Gerlane, numa chapa que o PSOL ousa chamar de chapa feminista. São 4 mulheres concorrendo ao governo do Estado e às 2 cadeiras do Senado. A primeira chapa composta por 4 mulheres na história do Brasil. A gente realmente não se recorda de uma outra chapa majoritária às eleições composta só por mulheres. A gente fez isso por entender a importância de que mais mulheres ocupem esses espaços. Hoje nós somos maioria no Brasil, aqui em Pernambuco uma maioria ainda mais expressiva, Paula. Somos 54% da população aproximadamente e nem 10% dessas mulheres chegam no Congresso Nacional. Então, onde as leis são escritas e essas decisões são tomadas, sem mulheres nesses espaços, a gente tem um país e, consequentemente, um Estado com mais desigualdade para essa mulher, com menos creches, com menos políticas de inclusão, com mais violência. E como dialogar na Assembleia Legislativa? É um desafio que a gente chama a atenção que em 2016... cerca de 18 mil mulheres, elas foram candidatas, foram registradas e elas não tiveram sequer um voto, nem o seu próprio voto. Então a gente denuncia essa prática do uso da mulher como candidatura laranja apenas para preencher a obrigatoriedade de uma cota de 30%. E essas mulheres, os partidos muitas vezes nem prestaram contas, então elas se tornaram inelegíveis. A inelegibilidade, ela faz com que essa mulher ela não possa ter emissão de passaporte, não possa realizar concurso público, assumir um concurso público. Então elas ficam prejudicadas, elas continuam sendo usadas como massa de manobra. A gente decide inverter e dar voz a essas mulheres quando, em 2015, o nosso partido, o PSOL, nacionalmente, ele decide ter paridade de gênero em todas as instâncias decisórias. O nosso Diretório Nacional tem paridade de gênero e as executivas, e isso se expressando também para os diretórios estaduais. Fez com que as mulheres dentro do partido, elas tivessem uma voz ouvida porque ela faz parte igualmente dessa tomada de decisão. É preciso que mais mulheres cheguem junto e a gente se desafia, porque muitas vezes nós somos maioria da população, maioria das eleitoras e a gente não abraça o programa de Mulheres Votar em Mulheres. Então é um desafio chamar esse eleitorado para participar, porque a gente acredita que uma sociedade mais justa com a mulher, ela é mais justa para todas as pessoas. Então esse recorte de gênero, ele tem que perpassar por todas as políticas públicas de um Estado, para que ele promova uma igualdade não só de gênero, mas uma igualdade em várias esferas do que a gente entende como uma sociedade mais plural. Carmen tem uma pergunta. Dani, você falou aí no índice de violência, né? Pernambuco é um dos estados com maior índice de violência no Brasil, com mortes de jovens negros nas periferias, crescimento do índice de feminicídio. E a política de segurança do governo atual aponta como saída mais repressão. Colocou novos policiais nas ruas, com o discurso de que mais equipamentos e mais condições para a política ostensiva enfrentaria o problema da violência. Já os movimentos sociais defendem o fim da bonificação por apreensão de drogas, defendem a unificação das polícias. A senhora tem defendido o fim da guerra às drogas no seu debate público, nos seus posicionamentos.
E isso contraria muito o senso comum, né, que acha que as drogas são o principal problema da violência. Então, como é que a senhora explica o fim da guerra às drogas e como enfrentar, então, o crescimento da violência que, por muitos da população, é relacionada exatamente às drogas? 2017, ele entra para a história de Pernambuco como o ano mais violento dos últimos 20 anos. Então foi feito um chamado Pacto pela Vida, são 11 anos de um programa feito para a segurança, e a gente tem se perguntado, esse pacto foi feito pela vida de quem? Já que a nossa juventude, na maioria negra e periférica, continua não só morrendo, a gente tem índices de genocídio mesmo, como se existisse uma verdadeira guerra. Isso é alarmante, como também sendo encarcerada em massa. Se a gente vai para o sistema prisional brasileiro e aqui em Pernambuco também, tanto o sistema prisional masculino como feminino, quem está ali tem classe, quem está ali tem cor. E a gente tem que enfrentar isso com muita clareza. Claro que o atual governo, e a gente não pode esquecer que são 12 anos de um governo PSB, ele não conseguiu resolver o que foi considerado a menina dos olhos pelo ex-governador Eduardo Campos, que foi o combate à violência. A educação agora aparece nessa perspectiva apresentada como uma das melhores do país e que a gente tem questionado bastante. A violência tem crescido e a violência contra a mulher tem crescido de uma forma assustadora. Nesse tempo que a gente está falando aqui, dando uma entrevista, uma mulher está sendo vítima de violência neste momento no estado de Pernambuco. São 108 casos registrados por dia. E a gente sabe que alguns casos, a maioria não é nem registrado. Existe uma subnotificação. O feminicídio também tem aumentado, apesar dele ter sido tipificado, o que já é um avanço. O que antes a gente chamava de crime passional, cometido por paixão, mas a gente vem dizendo que nenhum crime é cometido por paixão, mas é fruto de ódio. Como saída, como você muito bem falou, Carmen, eles apresentam um maior efetivo de policiais, um investimento na polícia ostensiva, como forma punitiva, um Estado que também encarcera essa juventude negra, pobre, periférica. E o pessoal, junto com o PCB, a gente se une a 2 partidos de esquerda, junto com movimentos sociais, a gente coaduna com essa construção dos movimentos sociais de que a saída não está em mais punição. A gente tem que pensar em um outro modelo de segurança pública que passe pela prevenção, mas passe a partir de 2 elementos que nós também defendemos. Defendemos o fim da bonificação por apreensão de drogas, porque esse modelo ele só serve para encarcerar ainda mais a nossa juventude. Defendemos também o fim da bonificação que existe. Isso não é uma coisa muito dita, mas eu tenho atuado junto também ao Sindicato da Polícia Civil. E o que é que acontece na prática? Violência doméstica contra a mulher, ela é bonificada com valor mínimo. Vamos dar um exemplo. Se um homicídio, ele valeria 10 pontos e uma violência valeria 1 ponto. Então, essa mulher só vai valer para essa polícia se ela estiver morta, porque ela é subnotificada quando é um caso de violência. Muitas vezes, se chega a denúncia, os policiais eles não querem sair para ir lá verificar a ocorrência. Especificamente sobre essa questão da política de drogas, a gente queria falar o seguinte: é nossa proposta de governo, e a gente, não só como proposta para a eleição, mas como uma discussão de projeto de sociedade, a gente tem falado da desmilitarização da polícia. E a desmilitarização da polícia, muita gente confunde desmilitarização com desarmamento. Não é isso. A gente não quer colocar um estilingue, por exemplo, ou um badoque na mão de um policial. Isso não é a nossa proposta. E quando a gente fala no fim da polícia militar, é simplesmente numa junção de uma polícia integrada. O modelo de polícia militar que nós temos é um resquício da ditadura. A polícia militar hoje, ela ainda está submetida ao exército. Então, qual é a formação? Um exército, ele forma o policial para uma guerra. E a guerra, ela tem que enfrentar o inimigo. E, infelizmente, hoje, a gente tem uma polícia que ela acha um alvo. E o inimigo, quem é? É a nossa juventude pobre,
periférica que tem sido alvo dessa polícia. Então a gente quer uma unidade dessas duas polícias, que a gente invista em mais inteligência, em uma formação desse policial em direitos humanos, para que essa polícia ela não seja tão ostensiva. A questão das drogas, a gente tem dito, droga não é só um caso de polícia. Droga é uma questão de polícia. De política, me desculpem. Então a gente precisa tratar seriamente, sem essa cortina, que acho que hoje é uma questão que muita gente não quer tratar em época de eleição, porque o senso comum diz que o problema é a droga e que a guerra às drogas ela vai servir para diminuir os índices de violência. Nós discordamos disso. A guerra às drogas ela tem levado o quê? A morte de milhares de jovens e ao encarceramento de milhares de jovens. Então, qual seria a saída em relação às drogas que a gente não pode negar? Que há um crescimento do comércio de drogas, né? O tráfico é costumeiramente assim denunciado como sendo responsável também pelo índice de violência nas comunidades de periferia. Qual seria a saída para a política de drogas? Nós defendemos, o PSOL defende isso nacionalmente e nós fazemos isso com muita propriedade aqui também. Defendemos a descriminalização e a legalização das drogas. É uma frente que a gente já não é uma bandeira para uma eleição. Inclusive é uma bandeira que até muita gente diz que tira voto, não é? A gente não está buscando voto, a gente está buscando discutir um projeto de sociedade e de Estado que a gente quer. Então a gente, com muita clareza, a gente defende a descriminalização, porque a guerra às drogas, ela tem matado mais do que as próprias drogas. A gente tem um modelo de guerra às drogas que é um modelo do confronto. E esse modelo do confronto faz com que um policial ele possa entrar numa periferia e ele tenha uma bonificação por uma apreensão que muitas vezes ela não é real. A gente sabe do número de pessoas que têm essa droga plantada para ser forjada uma apreensão. Quando aquele policial ele entende aquele jovem como inimigo, a gente não pode continuar promovendo um modelo que o quê? Que ele leve o jovem para encarcerar. Então hoje eu quero o jovem sentado em que cadeira? Eu quero na cadeira de uma escola. Quando a gente tem 81 mil jovens entre 15 e 17 anos no estado de Pernambuco que não estão na escola nem estão trabalhando, a gente precisa discutir um outro modelo de segurança pública. Wagner? Falando de escola, Dani, tem crescido a discussão da escola sem partido, que é ideologia de gênero. E há muitos projetos nas câmaras legislativas que barram a discussão de educação sexual nas escolas. Como essa é uma proposta do seu programa, como viabilizar essa política neste cenário, Dani? Wagner, eu sou professora. Minha primeira atuação política, eu digo que foi como professora. Aos 15 anos, eu ganhei de presente de 15 anos do meu pai um curso para alfabetizar adultos, pelo método Paulo Freire. Foi o meu presente de aniversário. E, para mim, era revolucionário ensinar alguém a ler. Então eu percebia, com 15 anos, para mim, era uma coisa que eu dizia, eu transformava radicalmente a vida de um indivíduo. Eu quis ampliar essa transformação, fui fazer licenciatura em História. E como professora, eu sempre tive a educação como norte na minha vida. Hoje, como advogada, também advogo pelo estado todo. Eu sou advogada de 42 municípios de profissionais em educação. Então, isso é uma área que é muito cara para mim. É uma área que eu acho que a gente precisa investir muito mais se a gente quer um estado formado por pessoas críticas que construam a sua cidadania de maneira plena. Você falou na questão da escola sem partido. Infelizmente, a gente está vivendo um cenário no Brasil pós-golpe 2016 que a gente tensiona e divide o país em lados. E fruto de... A gente assiste não só no Brasil, mas no mundo, forças reacionárias voltando a crescer. Então isso acontece no período que o capitalismo ele entra em crise, aconteceu no período entre as guerras, com a ascensão dos regimes totalitários, e hoje a gente está assistindo uma nova ascensão desses neofascismos que a gente chama. E fruto disso, vem uma corrente que começa a pregar que a escola ela não deve ser um espaço a priori de formação de um cidadão crítico. Quando se fala em ideologia de gênero, a gente sabe que gênero não é uma questão de ideologia. A ideologia de gênero ela não existe, né? A gente tem que falar de identidades. E defendemos amplamente, isso está no meu programa, está na minha atuação de luta,
o contrário do que a gente chama de escola sem partido. A gente defende a escola sem mordaça. O espaço escolar, o espaço do que a gente chama de comunidade escolar, que envolve o aluno, os profissionais que atuam na área da educação e a família, a comunidade na qual essa escola está inserida, é um espaço de formação de um cidadão que ele deve ser crítico e participativo. Então, nós não temos como tirar isso da escola. Isso faz parte de uma pauta de retrocessos. A gente pensar numa escola que ela tenha mordaça, que o professor ele não possa livremente trazer discussões políticas, porque isso não passa só pelo campo do ensino de uma educação sexual. A gente tem que tratar isso sem tabu. Quando a gente fala em trabalhar gênero na escola, não é só de sexualidade que a gente está falando. A gente está falando em ensinar a combater o preconceito, pensando num país que é um dos países mais violentos para a população LGBT do mundo. E a gente sabe que o espaço dessa escola ele não é inclusivo para essa população. Hoje, se você pensa na população LGBT, se você pensa nas mulheres, por exemplo, os trans e travestis ou nos homens trans, a evasão escolar é imensa, porque é um sistema de uma educação que não inclui. E a gente não pode nem usar evasão. A comunidade, ela diz que é uma expulsão mesmo. A gente tem um modelo de escola que ele expulsa, que ele não aceita a diversidade. Então, ele é expulso da escola, muitas vezes ele é expulso da família, da comunidade onde vive e vai para a margem dessa sociedade. A gente precisa discutir as questões de gênero na escola, como também a gente se posiciona, não só a favor da escola sem mordaça, por uma escola livre e libertária, a gente se posiciona também contra a reforma do ensino médio. É um absurdo que hoje a gente queira retroceder, a gente queira um modelo de escola tecnicista de volta. A gente sabe que isso já existiu e esse modelo tecnicista ele é voltado para uma classe, para a classe pobre, para a classe trabalhadora, que vai dificultar o ingresso e o acesso ao ensino superior. Porque os filhos da classe média ou os filhos da nossa elite, eles vão ter um outro modelo de escola. Eles não vão ficar só estudando português e matemática. Eles vão ter um modelo de formação mais crítica e com amplas disciplinas que favoreçam o ingresso ao curso superior, por exemplo. A gente, com isso, essa reforma do ensino médio, ela vai fazer com que a nossa juventude ela bote um teto na sua cabeça. Você tirar disciplinas essenciais como história, sociologia, educação física, fundamentais para o desenvolvimento de uma cidadania plena, isso é um absurdo, é inaceitável. Laércio tem uma pergunta para fazer. Bom, Dani, eu dei uma vasculhada assim, no site do TSE e fui analisar um pouco as candidaturas, o perfil das candidaturas e das alianças que o pessoal montou, e eu queria dar um quadro aqui para ouvir tua opinião. O pessoal está lançando esse ano 25 candidatos a governador. Só não tem candidato a governador no Acre e no Amapá. No entanto, desses 25 candidatos a governador, apenas 6 são mulheres. Dessas 6, apenas 2, uma delas, candidata que está aqui presente na rádio. Dos 25 estados em que o pessoal lançou candidato, em 13 o pessoal se coligou apenas com o PCB. E em 9 o pessoal saiu sozinho, né? Mesmo nesses 13 em que se coligou com o PCB, em apenas 3 o PCB indicou candidato a vice. Ou seja, você tem 19 estados onde a chapa é pessoal puro, né? As exceções são em Rondônia, em que o pessoal se aliou ao PT e o PT indicou o candidato a vice. Em Roraima, se aliou ao PCB de novo, mas também ao PSTU, embora o candidato a vice seja do próprio PSOL. No Pará, se aliou ao PPL, mas o candidato é do PSOL. E também ao PCB, né? Mas o candidato é do PSOL. O único estado onde o pessoal entrou numa aliança ampla foi no Acre, que apoia o candidato do PT. E o pessoal está numa coligação que envolve aí 14 partidos. Eu tô dando esses dados aqui porque, assim, me parece que tá claro aqui, assim, que o pessoal tem marchado só ou, em alguns casos, com o PCB, que é um partido que tem uma história importante na política brasileira, mas hoje é um partido menor do ponto de vista, não histórico que estou falando, mas do ponto de vista de representação e do ponto de vista de deputados, de representação... De bancada, né? E aí eu pergunto... Por que esse caminho que o pessoal tem se posicionado
de poucas alianças, né? A gente vê que antes o pessoal tinha realmente uma posição, por exemplo, mais crítica, por exemplo, em relação aos governos do PT, Luciana Genro, Heloísa Helena. Esse perfil um pouco foi migrando, foi mudando, né? Hoje você tem Jean Willis, Marcelo Freixo, o próprio Boulos, que teve um papel importante aí, tem tido um papel importante na campanha do Lula Livre, apoiou Lula, inclusive naquele dia em que ele, na véspera aí da prisão dele, teve junto com o PCdoB no mesmo palanque. Quer dizer, esse cenário de isolamento do pessoal, assim, do ponto de vista de alianças, não dificulta. E isso significa que o pessoal não vê no campo da esquerda a possibilidade de alianças para governar o Brasil, para governar o Estado. Junto com essa pergunta, eu faço outra que é aí de gênero, né? Como eu disse a senhora, dos 25 candidatos a governador esse ano, apenas 6 são mulheres no PSOL. No entanto, se a gente for analisar as candidaturas a vice-governador, de 21 candidatos, 17 são mulheres. Então está muito claro aqui que a posição das mulheres nas candidaturas majoritárias do PSOL, à exceção de Pernambuco, Distrito Federal, Minas, Tocantins, São Paulo e Piauí, em todos os outros estados são os homens que estão no comando e as mulheres que se posicionam como vice. Dessas 17 mulheres, 4 candidatas a vice-governadoras se posicionaram como brancas, né? 8 são negras, 5 pardas e 1 indígena. Eu vejo que aí tem uma representação melhor da sociedade, mais bem dividida. No entanto, além do governador e vice, tem 34 candidatos ao Senado, pessoal. Desses 34, apenas 10 são mulheres. Isso significa o seguinte: as candidaturas das mulheres nas chapas majoritárias do PSOL, majoritariamente, são como vice-governadoras. Elas são apenas 1/3 das candidatas ao Senado e menos de 2% dos candidatos ao governo. E aí eu pergunto assim, há um caminho longo também, embora aqui o pessoal de Pernambuco até difere bastante disso aqui, porque tem essa chapa feminista com 4 candidatas, mas há um caminho longo ainda a se percorrer dentro do próprio PSOL, não é isso? É isso, Laércio. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar com muita transparência. Não é fácil para uma mulher, eu falo isso por experiência própria, não é fácil para uma mulher se colocar nesse momento como candidatura. Partindo da minha própria experiência, né? Assim, eu digo que eu sou filha do processo de redemocratização. O meu pai é um ex-preso político da ditadura militar. Meu pai foi preso, foi torturado, ele é anistiado político, ele ficou desaparecido, foi para os porões do DOPS. E lá, devido às torturas, ele teria ficado estéril. Por isso eu sou filha por adoção. Então eu sempre tive a política nesse cenário de discussão, de formação, de participação. Mas eu nunca me senti à vontade para afiliar no partido político, por exemplo. Toda a minha atuação veio junto a movimento sindical, posteriormente, mas inicialmente de movimento estudantil, ainda secundarista, depois movimento estudantil universitário, depois sindicatos, quando já estava profissionalizado. E eu não me sentia à vontade para ingressar nas fileiras de um partido. Inclusive, muita gente me questiona, porque eu fui anarquista há muitos anos e eu fiz campanha pelo voto nulo consciente. Eu passei 10 anos da minha vida sem votar, por fazer críticas profundas a esse sistema representativo. Então, veja o desafio para uma mulher que foi anarquista na sua adolescência, passei muitos anos sem votar. Em 2016, para mim foi como um chamado. O meu pai era o meu grande informante político e o meu pai, ele morreu há 2 anos vítima de chikungunya, daquele surto de chikungunya aqui no estado. O meu pai, ele entra em coma no dia da votação do impeachment da ex-presidenta Dilma. E ele era quem todo dia me ligava dando as notícias. Está acontecendo isso, porque ele passava o dia vendo rádio, morreu muito lúcido, com 87 anos. E meu pai apaga naquele dia da votação. Quando meu pai acorda, não sei se alguém aqui já viu um filme que eu até indico, que é Adeus Lenin. Quando meu pai acorda do coma, eu não tive coragem de dizer para ele o que tinha acontecido. Porque a democracia foi tão cara para a vida dele. Ele nunca conseguiu falar aos 87 anos. Ele sofria de insônia. Nunca mais ele voltou a dormir tranquilamente. Ele acordava ainda com crises de pânico, pelos horrores que ele passou com a ditadura. Então, ele morreu sem saber. Eu não tenho culpa nenhuma, não sinto culpa nenhuma de ter escondido isso dele. Os rumos que o Brasil tomou depois de 2016. Então, naquele momento, foi um chamado que eu disse, eu não posso mais
ficar de fora desse processo. Eu me aproximo do PSOL como advogada do partido, eu fui chamada para advogar para o partido, me aproximo da campanha de Freixo, de Marielle em 2016, e eu disse, eu quero entrar para essa fileira. Por eu saber que o partido tinha paridade e ali as mulheres elas iam ter mais espaços. Mas mesmo no PSOL, como você traça esse cenário, não é fácil. A disputa existe e eu digo, a questão do machismo, ele é um sistema. Esse sistema não é um indivíduo, não é que um partido é machista ou alguém desse partido, um representante, ele é machista. Faz parte de um sistema, de uma sociedade patriarcal. Então, os indivíduos, eles reproduzem esse sistema e há sistema que também reproduz esse indivíduo. Então, a gente vê isso dentro do nosso partido e de partidos de esquerda, sim. Mas como a gente tem paridade, por exemplo, o que aconteceu aqui em Pernambuco com toda a construção que estava sendo feita pelo Partido dos Trabalhadores em prol de uma candidatura de mulher jovem que teria viabilidade, dentro do PSOL seria mais difícil. Por quê? Porque nós temos 50% de mulheres. Então, as mulheres, elas teriam mais força de fazer com que uma candidatura de mulher passasse. Ainda é uma realidade que, mesmo no PSOL, a gente precisa de um longo caminho para percorrer. Dessas candidaturas... Só uma observação, Dani. Porque essa paridade que tem no diretório, na verdade... Ela não se expressa nas candidaturas. Fato. Você vê que 17 de 25 candidatos a governador, 17 são mulheres candidatas a vice, né? As mulheres estão posicionadas como candidatas a vice-governadoras. E no Senado, elas são apenas 1/3 no PSOL. No Senado, eu destaco muito o que está acontecendo no Pará com a candidatura da Úrsula Vidal. Sim. Úrsula trans, né? Úrsula não. Tem uma candidata trans ao Senado, mas não é no Pará. Úrsula é uma jornalista e que ela está no 3º lugar nas pesquisas, muito bem colocada, com possibilidade de ser eleita a primeira senadora mulher do PSOL pelo Pará. Mas isso aí, Laércio, não é uma realidade simplesmente do PSOL. O PSOL, ele reconhece que é uma dificuldade, mas não é uma dificuldade simplesmente porque a gente barra a participação de mulheres, não. É porque, veja, para você ter uma ideia, o diretório, a setorial de mulheres nacional do partido, nós nos reunimos após a morte e o assassinato de Marielle, para que mais mulheres pudessem multiplicar a voz de Marielle, mais Marielle surgissem. Então, foi uma iniciativa do Setorial Nacional de Mulheres para que uma voz tenha sido silenciada e não tenha sido calada em vão. E no setorial, eu achei interessante, porque estavam mulheres do Brasil inteiro e lá eu fiz uma pergunta. Quem daqui, eram mais de 50 mulheres representando todos os estados, quem daqui já foi candidato ou vai se candidatar nessas eleições? Só tinha lá, coincidentemente, estávamos eu, Eugênia Lima, que é nossa candidata ao Senado, e Albanize Pires, só as 3. Das 50 mulheres, nenhuma das que estavam ali construindo eram candidatas. E mesmo sendo mulheres militantes, atuantes, é difícil para a gente estar. A mulher, ela é chamada para cumprir esse papel histórico, que é o papel da coadjuvante. Esse papel da figura da vice é uma coisa que aparece em todos os partidos, porque foi nos dito historicamente que esse lugar da política é um espaço eminentemente masculino. O espaço reservado para a mulher, o espaço doméstico, interno, privado. Então, a mulher ocupar um espaço público é um desafio, porque a gente vive uma tripla jornada, a gente trabalha mais, a gente ganha menos, para a gente ainda se desafiar, estar na política, para mim, é um desafio imenso, 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 imenso. Para eu estar aqui, eu tive que pedir autorização à minha filha. Então, eu tenho uma filha de 15 anos... E há 15 anos, a vida sou eu e ela sozinha. Então, eu não podia estar aqui se ela não tivesse dia da avó. Ela disse o seguinte: vá, mas isso não pode ter muito a ver comigo. E eu estou aqui por ela, por quê? O que é que me traz para esse centro? Ela sempre está comigo em todas as manifestações. Ela é a menina dos protestos, assim, ela gosta muito de participar. Quando foi na última manifestação contra a reforma da Previdência, ela disse: eu não quero ir não para essa. Sabe por quê? Porque não está adiantando de nada. A gente foi para a rua gritar não vai ter Copa e teve. A gente foi gritar não ao impeachment e a presidenta saiu. A gente gritou fora Temer. Eu perdi a voz, voltei rouca e Temer está aí. Vai acabar o governo e ele está aí. A gente vai
Não vai mais poder falar que é golpe, porque agora a gente vai ter uma eleição. A gente foi gritar, não, a reforma trabalhista foi aprovada. Por que eu vou eu tô sem esperança. Quando eu vi uma menina de 15 anos dizendo que não tinha mais esperança na transformação, isso me desafiou. Mas difícil, como mulher, estar nesse espaço. E o pessoal, ele assume esse desafio. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com a entrevista da candidata ao governo de Pernambuco pelo PSOL, Dani Portela. Continue com a gente na nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h32. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, DEM, PSDB. Sou Josivaldo Cowboy, Brejo da Amadeus, Polo das Confecções. Acredite na mudança, acredite você também. Vote para deputado estadual, 10.000, Armando Monteiro 14. Rumos à vitória. Você que luta por melhorias na luta contra o câncer, vote em Sandra Mota para deputado estadual 10.100. É com união e boa vontade que se faz um Pernambuco melhor. Meu nome, Coquinho da Máquina, deputado estadual, número 10.333, Armando 14. Olá povo, olá pessoas, neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento o tema vai ser Rock na Bahia, entrevista com Fábio Cascadura da banda Cascadura e ainda sons do Dead Billys, Dois Sapos e Meios, Pitty e Úteros em Fúria. É neste sábado às 18 horas na Universitária, a nossa rádio pública. Onda de violência em São Paulo. A crise fez a violência aumentar em todo o país. E em Pernambuco não foi diferente. Trabalhamos sério e fizemos o maior investimento da história na segurança. Paulo contratou mais de 5.400 policiais, entregou 1.300 novas viaturas e implantou 2 PIESPs. Os resultados já começam a aparecer. A taxa de homicídios caiu pelo 8º mês seguido. É Paulo. Falta muito para ter a segurança que a gente quer. Por isso esse trabalho não pode nem vai parar. Coligação Frente Popular de Pernambuco. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. O deputado federal Eduardo da Fonte está ao lado do trabalhador e dos aposentados. Por isso que ele votou contra a reforma trabalhista na Câmara em Brasília e se posicionou contra a reforma da Previdência, que retira os direitos dos aposentados. Obrigada por lutar por nós, pelos aposentados, pelos mais fracos. E nós precisamos do senhor, deputado. Eduardo da Fonte, com a força do povo, 1111. Coligação Pernambuco em primeiro lugar. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Romero Ferro. Eu só queria te dizer que eu estava assim. 10 horas, Banda Radiolaria. Jarras e frutas na mesa, natureza morta jaz. Fills my heart with deception. E às 11 horas, Dona Missal. Domingo, na 99.9, fim de noite especial.
A injustiça não vai parar o sonho. A nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade. É Haddad pra fazer aquele Brasil voltar. Eu sou o Fernando Haddad. Vamos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o Brasil feliz de novo. Vem com Haddad, vem com Lula, vote 13, meu povo. É um Brasil feliz de novo. Haddad presidente. É 13, é 13, é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com a candidata ao governo de Pernambuco pelo PSOL, Dani Portela, como parte de uma série de entrevistas que o Fora da Curva está realizando com os candidatos e candidatas ao governo do estado. Para entrevistar Dani Portela e todos os demais candidatos, nós temos a mesma bancada, que é formada por Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, e Wagner Souto, da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Dani, você até falou agora há pouco que por 10 anos fez campanha pelo voto nulo, né? Mas a gente sabe, assim, que até matematicamente, no sistema de contagem de votos, o voto nulo favorece o candidato que está em primeiro lugar, né? E como é que agora a gente agora está numa situação que há um grande percentual de eleitores indecisos ou que já vão votar nulo. Então, como a senhora agora vai disputar esses votos e convencer que escolher é importante? Olha, eu fiz uma reflexão porque o voto nulo é uma forma de protestar contra o sistema eleitoral, contra esse modelo de democracia participativa, pela obrigatoriedade do voto. E, na medida que eu fui amadurecendo, eu revi essa posição, sabe por quê? Hoje, eu até não tenho nem consenso de discutir a questão, nesse modelo de democracia participativa, de discutir a questão da obrigatoriedade do voto. Porque muita gente se coloca a favor, muita gente se coloca contrário, mas eu acho que nesse modelo político, votar hoje é uma necessidade. Para mim, se tornou uma necessidade de participar, porque uma coisa que eu tenho visto, muitas vezes a gente tem feito da eleição uma espécie de cheque em branco. Como se a gente entregasse um cheque em branco assinado, que a gente não destina para quem, nem destina o valor. Então, diante de tantos retrocessos, de tantas retiradas de direitos, as pessoas elas têm que acordar para a importância de participar desse processo. Eu fiz isso na adolescência e acho que desde os 20, ainda na casa dos 20 anos, eu já tinha entendido a importância da participação democrática. Hoje, esse aumento do voto em branco ou do voto nulo, ou das pessoas nem querendo sair de casa para votar, há um sentimento de desesperança muito grande, porque há uma incredulidade com a classe política, com os rumos que a política está tomando. A própria questão das alianças. Você vê um modelo de fazer política hoje, de votos que hoje em dia é quase uma matemática. Assim, infelizmente, essa se tornou um poderio econômico. Você vê campanhas muito desiguais. É como se fosse uma corrida de 100 metros. Alguns partidos estão 100 metros na frente e outros 100 metros atrás. Está disponível essas informações. Você vê a disparidade desde recursos, campanhas para governo como a minha, feito com recurso com cerca de 50 mil reais, e campanhas com declarado recurso na casa dos 4 milhões. Fora todas as outras contribuições que não estão ali declaradas. Então, existe uma desigualdade, o tempo de televisão. A gente vem para essa campanha com segundos de TV e essas alianças muito amplas, elas dão um tempo de televisão maior. É uma corrida que é muito desigual e muito esquema também de votos comprados, de todo um mapa, quase uma pirâmide eleitoral, de um esquema de votação que está muito corrompido. Então, como fazer com que essa pessoa ela volte a acreditar que quem está escolhido ali é o seu representante? Quando a gente olha para a classe política em Pernambuco, é quase uma capitania hereditária. É uma capitania hereditária política. Carmen, tem uma pergunta, Dani. E esse cenário que tu estás traçando, Dani, sobre o estado de Pernambuco também se reflete no plano nacional. E o pessoal tem candidatura também com uma aliança pequena, né, em termos partidários, e
criando um outro tipo de aliança, como o candidato a presidente Guilherme Boulos tem falado, que é incluir partidos, mas também incluir movimentos sociais nesse campo de aliança, né? O pessoal está aliado, portanto, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com a Articulação de Povos Indígenas, isso no plano nacional. Entretanto, a candidatura do candidato a presidente Guilherme Boulos, ela tem estado em baixa nas pesquisas, e esse cenário eleitoral gelatinoso como está, tem dificultado o debate político nos termos em que este candidato tem tentado colocar, né? Inclusive, nesse momento em que já houve a retirada da candidatura Lula e a candidatura Haddad se colocou como uma candidatura a presidente, o eleitorado de centro-esquerda tem oscilado entre Ciro e Haddad como sendo alternativas nesse sentido. Então, há um risco de que, num segundo turno, a eleição se configure entre uma candidatura de extrema-direita, né, e uma candidatura desse cenário de centro-esquerda, ou mais de centro, ou mais de esquerda, que seria Ciro ou Haddad. Isso enquanto as possibilidades que as pesquisas estão colocando até hoje. Obviamente, semana que vem a situação pode estar completamente diferente. Nesse quadro, como é que se posicionaria a candidata Dani Portela? Considerando que provavelmente haverá uma orientação nacional do PSOL, né, mas como é que se analisa esse cenário nacional? Como é que se analisa também as possibilidades desse palanque de segundo turno no estado de Pernambuco? Como é que isso vai ser construído? Carmen, a candidatura de Guilherme, ela traz essa novidade. Eu acho que Guilherme aponta agora, apesar das pesquisas não estarem revelando, como uma nova liderança no campo das esquerdas que rompe essa união apenas de partido para a disputa na eleição. Você trazer os movimentos sociais para o centro dessa discussão, o movimento que luta pela moradia, os movimentos indígenas, tá com essa campanha também, a mídia ninja, pautando ali a importância da democratização da comunicação. Então, essas pautas, elas precisam estar no centro construindo essas candidaturas. A candidatura de Guilherme, ela se posiciona no campo da esquerda, e as nossas alianças, muitas vezes são alianças pequenas ou até chapa puro sangue, como Laerte tinha perguntado anteriormente, porque o PSOL, ele trabalha por alianças que sejam coerentes. A nossa aliança, ela não se dá apenas para uma disputa eleitoral. Então a gente vê palanques enormes, cheios de siglas, e alianças que se dão por acesso a fundo partidário, tempo de televisão, no jogo do toma lá da cá, o país e o Estado sendo transformado num verdadeiro balcão de negócios. Alianças incongruentes, inclusive ideologicamente. As pessoas ficam confusas, inclusive, quando olham para esses palanques. O palanque aqui em Pernambuco reflete isso. Nessa possibilidade de um segundo turno nacional, de um candidato de centro-esquerda, com esse aumento de uma classe conservadora representada no candidato de direita, um candidato de direita que às vezes a gente esquece de aprofundar, que ele sozinho, ele não é capaz de reacender esse crescimento de uma onda reacionária, mas ele traz à tona sentimentos que estavam ali, adormecidos, que as pessoas não expressavam, mas que traz à tona uma política que ela não só é machista, como é uma política que ela é racista, que ela é excludente, uma política que dissemina a violência entre classes. Nunca falar em esquerda e direita esteve tão em alta como agora. A eleição de 2018 é um divisor de águas. Numa possibilidade de uma candidatura do PSOL, como a candidatura de Guilherme, apesar da expressividade que a gente vem sentindo no crescimento, não chega a um segundo turno, num segundo turno, numa candidatura de centro, sendo Ciro ou sendo a candidatura de Boulos, Dani Portela, de Haddad, me desculpem, corrigindo, Dani Portela, não posso falar pelo partido, porque a gente ainda não tem acúmulo, não decidiu coletivamente. Nesse momento, o pessoal se alia, sim, a um projeto em defesa da democracia, um projeto em defesa de uma união da esquerda em prol de uma democracia. Eu tenho uma resistência apenas à figura de Cátia Abreu no palanque de Ciro, mas numa possível candidatura contrária a Bolsonaro,
é hora de se unir a qualquer coisa. Eu sinto muito dizer isso aqui contra Bolsonaro. Eu só sinto que o PT tenha demorado muito Foi uma decisão política que a gente vai ver até que ponto ela foi acertada. Eu tenho andado no interior e muita gente ainda não entendeu que Lula não vai ser candidato. A gente tem 3 semanas para fazer isso e é um tempo que talvez não seja o tempo necessário. Dani, administração pública. A senhora tem dito que é necessário fazer uma reforma administrativa na gestão do governo do Estado. Inclusive com a redução de folha de pagamento e, ao mesmo tempo, sinaliza a necessidade de contratação de pessoal para a educação, com a efetivação de professores concursados. Como contabilizar o corte de gastos com a necessidade do Estado e melhorar seus serviços, Dani? Wagner, só fazendo um contraponto, que eu não me posicionei na pergunta de Carmen sobre a minha posição aqui no Estado. Sim. As pesquisas estão apontando 2 grandes palanques, né? O palanque do atual governador Paulo Câmara e dos 12 anos do governo PSB, mas um palanque que escolheu fazer uma aliança tão ampla que tá difícil de entender. Assim, você ligar a televisão e assistir um primeiro guia e ver Humberto Costa e Jarbas Vasconcelos enrolados na mesma bandeira, as pessoas têm ficado sem entender esse movimento. Que essa aliança ampla, ela traz muitas incoerências. Então, nesse momento, é muito prático se aproximar de Lula, por exemplo, num estado onde Lula tem uma popularidade, onde Lula tem um alcance, porque a vida dos nordestinos melhorou durante essa gestão, mas não estavam juntos no momento de maior precisão. Ou até chamam o voto de uma aproximação de uma candidatura de esquerda, mas lá em cima votam pela PEC que congela investimentos públicos por 20 anos, votam a favor da reforma trabalhista, votaram pela saída de Dilma, do impeachment da presidência e todas essas pautas de retrocesso que a gente vive a partir de 2016, defende as privatizações. Então a gente tem que ver essas alianças se tornando em torno de quê? O outro palanque, eu nem preciso destrinchar muito, o palanque de Armando Monteiro, tem lá 2, por mais que ele não queira ser chamado de amigo de Temer ou da turma de Temer, mas tem 2 ministros de Temer construindo essas propostas junto com ele, dessa elite oligárquica, das velhas oligarquias das capitanias hereditárias de Pernambuco. Num segundo turno, entre esses 2 palanques, eu digo que eu volto a ser adolescente. Para mim, é voto nulo consciente novamente. Eu não tenho como me posicionar. Avançando, Wagner, para o que você me perguntou, a gente tem falado... A gente tá com o tempo já quase finalizando, se puder resumir, que lá ainda quer fazer uma pergunta. Eu quero só falar, a reforma administrativa fala simplesmente em o tamanho desse palanque, muitas vezes é o tamanho do Estado. A gente tem um Estado hoje hipertrofiado em secretarias, em cargos e comissões. O que a gente fala em reforma administrativa é diminuir o número de secretarias e os cargos em comissões para poder voltar, inclusive, a investir em funcionalismo público. Como essa reforma também, a gente fala em concurso que esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Pernambuco está no limite prudencial dessa lei. Mas essa lei, no artigo 9º, ela não limita para pagamento de dívidas e juros. A gente precisa rever isso. É preciso que a gente inverta a ordem. E uma outra coisa que eu sempre tenho falado, a gente precisa auditar a nossa dívida pública. Hoje, sonegar em Pernambuco é um negócio. São 15 bilhões de um passivo de uma dívida que a gente arrecada 0,7%. A gente precisa enfrentar esses privilégios com uma política pública que promova mais igualdade social e mais justiça social também. Dani, eu queria te perguntar sobre orçamento participativo. Eu dei uma lida no programa do PSOL, no programa da tua candidatura, e não vi esse termo, essa expressão colocada lá. O que eu vi, que me pareceu mais próximo de participação social envolvendo o orçamento, é esse item 2 aqui, me permitam ler, que é a criação do Conselho Fiscalizador Popular, onde representantes da população acompanharão de perto todas as decisões de ordenamento de despesas e investimentos. O que me parece aqui é que todo o processo de ordenamento e definição de diretrizes do orçamento seria feito pela gestão e esse Conselho Popular ele funcionaria como fiscalizador. E aí eu pergunto, quais as críticas do pessoal ao orçamento participativo, que foi uma coisa que teve o apoio de parte importante da sociedade civil e das comunidades, e como é que vai ser essa participação, de fato, para além de fiscalizador, ou vai ter esse cenário meramente fiscalizador da sociedade e não participando do orçamento, da execução do orçamento e da definição das diretrizes e para onde ele vai ser gasto o dinheiro público? Como é que você pensa essa parte? Orçamento participativo,
do PT, pode estar agora no governo PSOL ou não, quais são as mudanças e qual é esse caráter fiscalizador do Conselho? Laércio Portela, o orçamento participativo, ele é fundamental para o exercício da democracia. Então, assim, apesar a crítica ao que aconteceu, é que no início, quando ele foi implementado, houve muita adesão, muita gente vinha, e depois ele foi se esvaziando. Então, quando a gente fala de um conselho, é porque um governo do PSOL, ele parte do princípio basilar de trazer de volta o poder popular. Então, esse princípio básico de uma democracia, que é a alternância de poder, e que a gente diz que o poder emana do povo, mas o povo não está nessa decisão. Então, a gente precisa não só que tenha esse conselho fiscalizador, mas tem vários conselhos, não só para a área de orçamento, mas para outras áreas de políticas públicas, que eles não sejam simplesmente meramente consultivos, mas que eles possam ser deliberativos. Isso é uma demanda da sociedade civil que tem se organizado por maior participação nesses espaços, para que a voz de setores da população que foram historicamente silenciados, eles possam ser ouvidos, possam opinar e possam construir esse Estado realmente de mão dadas com a sociedade civil, organizada ou não, nessa participação mais plural nesse conselho. É importante para a gente esse orçamento, ele ter a participação, esse conselho, ele não só, como você falou aí, ele não ser só um conselho fiscalizador, mas ele ser um conselho que ele possa ser consultivo e também deliberativo, não só na área do orçamento, mas como as demais. A minha observação é só porque no programa de governo fala só em fiscalizador, não está lá nem deliberativo, nem consultivo, embora conselho é sempre consultivo, mas está como fiscalizador e não deliberativo. E aí me pareceu que aquele modelo de orçamento participativo não seria implementado com o PSOL. A gente tem só mais 4 minutinhos para a última pergunta de Carmen. Rapidamente, Dani, voltando para o palanque em Pernambuco, né? A gente viveu aí um momento da pré-candidatura de Marília Reis pelo PT, que gerou uma grande movimentação na base partidária e foi retirada por força, por intervenção da direção nacional do PT frente às alianças nacionais. E era uma candidatura de esquerda, uma candidatura feminina, e o Estado então ficou com outras candidaturas, né, de esquerda e feminina, que não a de Marília, que tinha uma expressão grande. A sua, entre as candidaturas que ficaram, é a mais expressiva. Então a pergunta é: Dani Portela teve ganhos com a retirada da candidatura de Marília Reis? Como é que você analisa? E aí já aproveita também para fechar o nosso programa. Carmen, o PSOL e especialmente as mulheres do PSOL lamentaram muito o rumo que os partidos dos trabalhadores tomaram nessa decisão. Sim, nós respeitamos um outro partido e todas as suas instâncias, nós não podemos ter como interferir nessa decisão, mas nós nos posicionamos em vários momentos a favor de uma candidatura própria, por entender que a esquerda em Pernambuco ela tem um vácuo. Que os 12 anos de governo do PSB não se mostrou um governo no campo da esquerda. A gente tem um modelo de um governo encastelado, de um governador que não dialoga com os movimentos sociais, que persegue os sindicatos e que um governo que faz muita propaganda, mas a gente não vê isso na realidade. Então, uma candidatura de esquerda, de uma mulher nova, expressiva, pra gente era uma candidatura que também tinha um grau de importância, porque a gente defende que mais mulheres estejam nesse espaço. Quando o pessoal lança a chapa feminista, a gente entendia a candidatura de Marília como viável, sim. É uma pena que essa vontade ela não pôde ser expressa e que veio uma decisão que foi de cima para baixo, uma decisão que foi resistida até o último momento e continua sendo resistida. E as mulheres, elas têm um papel decisório. Várias candidaturas de mulheres, se o PT não tivesse feito uma chapinha, como chama, uma chapa própria, assumiram que não subiriam nesse palanque, não se curvariam a essa aliança que foi feita supostamente de esquerda. Claro, você me pergunta se eu tenho ganho com isso, a candidatura Dani Portela. A gente lamenta o que aconteceu, mas a gente tem recebido muito apoio dessa resistência que não aceita essa aliança do PSB, que não aceita o PCdoB ali em cima, que não aceita Jarbas e Humberto de mão dada nesse palanque, que não aceita essa incoerência. Essas vozes que continuam resistindo têm chegado a essa candidatura, porque ele é uma candidatura de esquerda, uma candidatura de uma mulher que se coloca disputando esse Estado, fazendo uma oposição
atenção, de fato, aos dois principais palanques. E é com essa recepção, com esse acolhimento, que a gente tem reacendido a esperança de fazer uma aliança de esquerda, partindo das mulheres. As mulheres vão estar no centro desse processo, porque a gente é a base dessa estrutura e a estrutura se movimenta com a gente. Nós estamos finalizando a entrevista, agradecemos muito a presença da candidata Dani Portela. Muito obrigada, Dani, pela gentileza de nos conceder a entrevista. Nós ficamos por aqui. Eu lembro mais uma vez que o Fora da Curva está realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. O Fora da Curva teve a produção hoje minha, Paula Reis, de Bruno Nogueira, Laércio Portela, Carmen Silva e Wagner Souto. Nas redes sociais, Carol Torpe e Chainan França. Os trabalhos técnicos foram de Marco da Lata. Boa tarde e obrigada por sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.